Nesta aula, veremos execuções de JavaScript. Para isso, vamos iniciar um novo robô. Então vamos dar a ele o nome de aula JavaScript. Vamos salvar. A ideia dessa aula é que vocês possam entender como podemos obter informações que talvez com os comandos não seja o suficiente, ou então é muito mais rápido de se fazer com JavaScript. Não por uma questão de velocidade, mas por processamento de informações. Ou seja, não significa que os comandos de JavaScript executam mais rápido, mas o processo de informação às vezes é mais rápido de se fazer com JavaScript e talvez em alguns outros momentos leve alguns passos a mais do que usar comandos. Da mesma forma, isso vai depender muito da página web que nós estamos trabalhando. Para isso, vamos abrir uma página web. Neste caso, vamos iniciar o Chrome e vamos abrir a URL do Mercado Livre. Veja se está tudo correto e teste o comando. Vemos que abriu corretamente. Você se recorda que nas aulas anteriores mencionamos que quando nós inicializamos uma página web ou qualquer tipo de aplicação, precisamos validar essa ação. É o que nós vamos fazer agora. Então damos um clique com o botão direito, inspecionar, 3 pontinhos e mudamos o layout. Colocar esse tipo de exibição não é uma questão de que se não for assim não funciona. É mais uma questão de visualizar os elementos de maneira mais confortável. Vocês podem trabalhar da forma como desejarem. Então vamos selecionar o elemento de busca nessa página. Vamos selecionar o ID, nesse caso porque vemos que é um ID fixo por enquanto. Procure a atividade Esperar por objeto, indicamos nela o ID, que esteja visível, vamos esperar uns 10 segundos aproximadamente e vamos validar. Toda essa parte eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Caso você não se lembre desses passos, pode revisar os vídeos anteriores, especialmente o vídeo Criando o Meu Primeiro Robô, onde todos esses passos nós fazemos talvez um pouco mais detalhado. Vamos fazer aqui um pouquinho mais rápido. Aqui nós colocamos um if e vamos validar de maneira inversa dentro desse robô, pois se ele não abriu corretamente, o que quero fazer é fechar o navegador e parar o robô. E continuamos com os seguintes passos, que é basicamente fazer uma busca. Se abriu corretamente, eu quero fazer uma busca. Então eu quero digitar um texto na barra de busca. Eu posso utilizar o mesmo ID. E digitar, por exemplo, iPhone 16 Pro e dar um Enter. Então, quando eu executo isso, aqui já faz a busca e automaticamente já nos devolve o resultado dos aparelhos encontrados. Agora, o que devemos fazer basicamente é aplicar nosso primeiro comando de JavaScript. Por quê? Porque aqui o que eu quero fazer é obter todos os elementos, tanto o seu título como o seu preço. Por isso nós vamos usar JavaScript para obter primeiro a quantidade desses elementos. E agora vamos ver como fazer isso. Obtendo a quantidade, em seguida eu quero obter o título e o preço. Primeiro vamos à página web, em seguida vamos buscar o elemento que queremos encontrar, que nesse caso é o título que nos interessa. E logo, se começamos a navegar através dos componentes, vamos ver que aqui dentro desse quadro nós encontramos, por exemplo, o preço.
e aqui eu entro e busco, não está dentro desse elemento, nem dentro desse. Então eu vou buscando até encontrar o elemento onde eu vou conseguir acessar para obter o título e o preço. À medida que nós vamos abrindo os elementos da página, estamos mais perto. Então aqui eu já tenho o preço. Mas se descermos um pouco mais, vamos ver que aqui temos duas classes. Então uma faz distinção do montante e a outra do número em si. Uma classe, ela separa aqui também o símbolo de valor. Bom, então como eu quero extrair tudo, eu vou parar nessa classe. Mas primeiro eu quero obter o título, porque é justamente o que eu quero verificar. Eu quero encontrar uma informação que se chama length, ou tamanho. Então vamos colocar document.getElements by class name. Vamos tentar colocar a classe. Não, mas antes eu preciso inserir um comando. Se eu não fizer isso, ele não vai me deixar colar. Agora sim, document.getElements by class name. Então eu abro parênteses, abro aspas simples, colo a classe, fecho aspas simples, fecho parênteses e aqui eu vou colocar .length. Então ele nos retorna 18, diz que tem 18 itens com esta classe. Bem, então eu vou percorrer esses 18 e somente desses 18 eu vou obter tanto o nome como o preço. Então eu vou copiar esse comando e vamos voltar ao Rocketbot. Aqui eu vou utilizar o comando executar JavaScript e eu vou colocar a seguinte instrução: return, em seguida o comando document.getElement, que é o mesmo que nós vemos aqui e é o mesmo que nós inspecionamos aqui na página. Essa é a classe que nós estamos utilizando e é ela que nós estamos usando para contar quantos itens tem dentro dessa mesma classe aqui nessa página. Então vamos atribuir esse resultado a num e se o executarmos nos devolve que temos B18. Por que aparece B18? Porque está em bytes essa informação. Portanto, o que devemos fazer é decodificar a informação. Isso não foi mencionado na aula de manipulação de variáveis, mas é uma forma também de decodificar a variável. Para isso, usamos num.decode. É uma outra maneira de fazer. Guardamos também o resultado de novo em num. E veja que está com o B18. Com formato em bytes e agora está com formato em número. É isso que nos interessa. E outra maneira é fazendo o seguinte, por exemplo, eu executo isso e vou ver que ele traz, nesse caso agora, traz 11 elementos, portanto, para evitar justamente o uso de um comando adicional, esse comando eu não vou mais usar, vou vir aqui, vou colocar latim-1. Então, com isso, eu volto a executar e vejam que já traz decodificado e não faz falta utilizar este comando adicional. Pode-se fazer das duas maneiras. Não é que uma esteja certa e outra esteja errada, nem vice-versa. É que há dois caminhos para realizar o mesmo procedimento. Agora, o que devemos fazer é o seguinte: como nós temos a quantidade, devemos percorrer os elementos
essa quantidade de vezes. Portanto, vamos utilizar range, abre parênteses, e nossa variável num dentro de chaves. Aqui o que estou dizendo é, vamos repetir as instruções que estejam dentro do for a quantidade de vezes que é determinado pelo num, que neste caso são 18. Para percorrer essa informação, obviamente, devemos iniciar um contador que vamos iniciá-lo em 0 e vamos chamar i de contador. Agora o que devemos fazer justamente é extrair texto, tanto do título como do preço. E isso vamos fazer justamente com as classes e com JavaScript no Rocketbot. Então vamos verificar qual é a classe que temos. Esta é uma classe, por exemplo. Vou escolher essa aqui. E agora, como fazemos isso com JavaScript? Aqui vamos colocar return document.getElementsByClassName.InnerText e guardamos isso em título. O mesmo vamos fazer com preço, mas lembre-se que devemos mudar justamente a classe. Então vamos aqui e obtemos essa classe e a mudamos aqui para a classe que nos traz o preço. Executamos e já vemos que temos os preços aqui. Obviamente tem que realizar o decode como já realizamos anteriormente, então fazemos isso. Título.decode e guardamos isso em título. E o mesmo para o preço. E guardamos em preço. Agora, se executamos estes dois comandos, vemos que já estamos com o decode e lembre-se que ele está percorrendo as posições. Eu estou na posição 0, ou seja, primeiro este elemento, agora eu preciso ir à posição 2. Como que eu faço isso? Eu pego justamente o contador e ao final do for, o que eu faço é chamo o contador, adiciono 1 a ele e volto a salvar na variável. Então o contador inicia em 0, entra aqui dentro do for e na primeira posição aqui vai deixar o 0. Então vai fazer a busca na posição 0 para o título e para o preço, faz todo o decode aqui e i que está em 0 vai inicializá-lo agora em 1. Então a posição será 1, que lembre-se que a posição 1 nessa programação vai ser a posição número 2. Que tal colocarmos um alerta onde verificamos que tanto o título como o preço estão sendo extraídos corretamente? Vamos colocar o telefone, a variável título aqui, tem um preço de, a variável preço. Vejam que se eu executo agora, vai aparecer o telefone Apple Titânio branco, distribuidor, tem um preço de R$ 1.199. Ok, fechamos aqui e vamos executar tudo completo. Então fazemos a execução, abrir o site do Mercado Livre, é muito rápido, realiza a espera por objeto, faz a busca e agora começa a percorrer os elementos. O primeiro é Apple 16 Pro Titânio branco, distribuidor com preço de R$ 1.199. Vejam que o segundo tem que ser este outro, Titânio do Deserto. Então vemos, executamos e diz Apple iPhone de 128, Titânio. Em seguida temos o próximo de 256, Titânio preto, no valor de R$ 1.349 e assim sucessivamente. Chegamos ao final da nossa aula. Espero que você tenha gostado de aprender a utilizar JavaScript para extrair informações. Nos vemos na próxima aula.